isso sempre tocou muito fundo, assim. Quando eu escuto louvor, eu não sou aquela que consigo ficar muito parada. Acho que é isso que acontece, né? Eu falo assim que eu não sei nem como conseguir chegar aqui. O cabelo já caía horrores. Horrores, caía muito. Muitas pessoas, às vezes, morrem, não é do câncer. É porque se entregam. Coisas tão mínimas. E aí chega um momento desse que você vê que nada disso importa. Fala, cristãos, tudo bem com vocês? Sou Adilor Júnior, esse é mais um episódio do podcast Vida de Cristão e hoje eu trouxe aqui, para nossa alegria, a primeira mulher do podcast. A Michele está com a gente hoje e ela vai trazer aqui conteúdos maravilhosos, mas eu estou muito feliz, né? Porque é o primeiro podcast com uma mulher. Ela é a esposa do Marcelo Badu, aquele do podcast que a gente gravou, lembra? Foi sequestrado, contou aquela história lá forte. Então, hoje eu trouxe uma pessoa de peso aqui também forte, embora magrinha, toda light aqui, fitness, mas uma história forte, uma história de peso. Fica aí que você vai ouvir, você vai entender por que eu tô falando isso, mas eu vou deixar a Michele contar, é claro. Eu não vou dar... Eu já dei um spoiler, já falei demais aqui, eu vou deixar ela falar. Michele está trabalhando com as Irmãs da Dança na igreja, e eu acho que é um dos ministérios mais bonitos, Michele, dentro da igreja, é a dança. Eu gosto porque é um modo de você adorar a Deus em meio aos seus gestos. Sim. Quando a gente fala obrigado, Senhor, todo mundo ouve, mas e quando você tem que mostrar isso com suas mãos, com seu corpo, sua mente, sua roupa? Eu acho que esse negócio é difícil. Mas, Michele, eu não vou te apresentar, mas eu vou pedir para você se apresentar. Você vai se apresentar pessoal, falar quem você é, falar o que você faz para as pessoas te conhecerem. Eu tenho certeza que tem muita gente que já te conhece, mas tem gente que não. Sim. E para você que não conhece a Michele, você vai saber agora. Oi, pessoal, tudo bem? Né? Meu nome é Michele, eu tenho 39 anos, estou casada com o Marcelo, igual ele já comentou, há 19 anos. Eu tenho uma filha de 8 anos, que é a Sofia, né? Sou cristã e sou líder do grupo de dança aqui da Quadrangular C4, né? E trabalho como vendedora. Na verdade, muita gente já me conhece, porque eu sempre trabalhei no comércio, né? Trabalhei muitos anos em outras lojas, tudo. Então, assim, muitas pessoas me conhecem. Ah, eu conheço essa moça. Conhece. Eu era vendedora, sempre fui vendedora, sempre trabalhei no ramo de vendas, né? Então, eu sou muito conhecida nessa área. E hoje, atualmente, eu trabalho lá na Marcela Sampaio Boutique, que é uma loja feminina. Perfeito. A Michele falou aqui sobre vendedora, né? E eu tenho isso comigo. Todo mundo que já ouve sabe que eu tenho uma empresa. E eu digo assim para as pessoas, não somente para quem é empresário, Michele, mas eu digo para todas as pessoas. Todo mundo nasceu um vendedor. Todo mundo é um vendedor. Porque se você, por exemplo, você está oferecendo, claro, o seu produto, mas e para as pessoas acreditarem em você, você tem que se vender. Você tem que se vender, você tem que ser confiável, você tem que ser uma pessoa que elas possam acreditar. E, claro, comprar o seu produto, né? No caso aqui, você vende, eu não diria que você vende roupas, mas você vende a estética, a beleza, a autoestima. É exatamente isso. Então, você é uma vendedora completa em relação à performance, à beleza de uma mulher, de um homem também, que eu sei que você vende ali, você sempre está fazendo as roupas de cristãs, né? Isso, é isso, roupas cristãs para o pessoal da igreja. E aí, como que é esse negócio de você estar tratando com pessoas e eu não quero azul, eu não quero vermelho, eu não quero amarelo? Conta pra gente como é isso. Na verdade, eu sempre procuro ser bem sincera e sempre poder atender aquilo e respeitar o que a pessoa quer. Se a pessoa falar, não, eu não quero um azul, eu vou tentar encaixar outra cor, né?
vou sempre tentar fazer com que vista melhor, no caso, como é roupa, né? E com que a pessoa prove e se sinta bem. E normal pra mim, é super tranquilo a pessoa ir comprar, experimentar e não ficar com nada. Não, eu não tenho mais assim, fico decepcionada, não. Eu fico feliz quando a pessoa realiza a compra e sai feliz. Às vezes a pessoa até te manda foto. Olha, Michele, como ficou boa a calça que você me vendeu com aquela blusa que eu tinha lá em casa. Então isso pra mim é muito satisfatório, né? E eu acabo assim, eu sou uma vendedora que acabo me tornando amiga das pessoas, de mandar mensagem, de saber que às vezes a pessoa passou por alguma doença, alguma coisa assim, e mandar mensagem para saber se está bem, ou encontrar a pessoa na rua e cumprimentar. Às vezes pode acontecer de eu não lembrar o nome, né? Ai, como que é o mesmo nome? Oi, eu falo oi, depois fico assim raciocinando para lembrar o nome. Mas acho que a primeira questão eu sempre falo que é ser sincera, porque eu já vendi tanto cosméticos, roupas, sapatos, já vendi de tudo um pouco, né? Então, acho que primeiro de tudo é você ser sincera e aceitar aquilo que a pessoa tá te falando, respeitar o que a pessoa tá falando, né? Então, acho que primeiro de tudo é isso, e ser simpática para a pessoa e poder ouvir o que o cliente quer, né? Eu acho que isso é o essencial, sinceridade e ouvir o que a pessoa quer. Eu acho que nem o povo sempre reclama muito do comércio, né, a gente vem falando, as pessoas reclamam muito do comércio, né, mas eu acho que assim, vai dos dois lados, né, às vezes a pessoa também não se abre com o vendedor não consegue, se você não se abrir, o vendedor não consegue entender bem o que você tá querendo, e às vezes acha que a gente não foi sincera, mas às vezes não, você que não se abriu, então acho que tudo é questão de conversar, eu penso assim, né, de poder agradar e aceitar e entender o que a pessoa está procurando e poder agradar ela, né? Muito bem, muito bem. E eu digo que a sinceridade no seu ramo de atividade, ela é essencial para que você possa realmente ganhar a confiança do seu cliente. Sim. Mas, Michele, conta pra gente aqui, para nós todos, já teve aquela roupa horrível que você teve que vender porque a pessoa gostou e você... Teve que ser sincera, olha, não ficou bom, e mesmo assim a pessoa, eu quero. Sim, com certeza já teve, assim, a pessoa provar e falar, nossa, mas ficou bonito, né? Eu falo, olha, você não quer provar aquele outro modelo para ver como fica no corpo? Ai, mas eu amei, ficou perfeito. Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, é a pessoa se sentir bem. Não adianta eu falar pra ela que ela tá bonita se ela não tá se sentindo bem, né? Então, eu acredito assim, que mesmo já aconteceu isso e depois eu falo, gente, como que ela levou aquela peça, não ficou legal. Mas se a pessoa, o importante, eu falo, é a pessoa se sentir bem, se olhar no espelho, principalmente mulher, né? Principalmente mulher, se olhar no espelho e se sentir bem, nossa, eu fiquei linda, eu fiquei maravilhosa. Então, isso, pra mim, é o suficiente. O importante é que a pessoa gostou, se sentiu bem. Eu acho que isso que importa, né? Mas já aconteceu sim, com certeza. Muitas vezes. Fica a dica então para você que está em casa, na hora que você vê a Michele, ó, pergunta para ela se está bonito. Ô, Michele, ficou legal? Eu sou sincera, as clientes lá de onde eu trabalho sabem. Mais ou menos. Você achou? O que você achou? Vamos mudar a blusa para ver se dá uma legal? Vamos mudar o sapato para ver se fica legal? Então eu sempre tento fazer de tudo, né, que encaixe, fique legal, mas não agrade somente a mim, agrade só a cliente principalmente, né, dela se sentir bem. Maravilha. Eu estou fazendo esse início aqui, essa descontração, para que você em casa possa entender o que é lidar com o público, tá? O que é lidar com pessoas. E é claro, agora a gente vai entrar em assuntos um pouco mais sérios. Por exemplo, toda essa sua experiência com as pessoas, eu acredito que te dá muita vantagem no que você faz dentro da igreja hoje, que é lidar com pessoas dançantes, vamos dizer assim, entre aspas, dançantes. Sim. E claro, você vai dizer isso pra gente. Por exemplo, a coreografia em um grupo de dança, ela é essencial. É o que chama a atenção, porque uma dança, ela é visual, ela é uma adoração, mas se não estiver em ordem, bonitinho, as pessoas percebem e eu percebo que aquela que errou se torna o foco depois de toda a dança.
E como que você age nessa forma com as meninas, com o pessoal na hora da dança? Como que é essa dinâmica? Não somente na hora do erro, mas desde o início, o preparo. Conta pra gente, até para as pessoas também entenderem o que é o ministério de dança dentro de uma igreja. Sim, na verdade, a gente trabalha assim, né? Como é somente mulheres, então envolve muita coisa, né? Porque tem o dia que a mulher não tá bem, que às vezes está com problemas particulares, então a gente tem que rebolar para poder encaixar. Mas assim, em questão da coreografia, eu sou uma pessoa bem assim, eu monto um começo, passo com as meninas e falo o que vocês acharam, vocês assistindo daí, o que vocês acharam? Eu passo tudo a questão para elas, aí às vezes elas falam, vamos colocar em prática, ficou legal. Mas às vezes na prática, a hora que a gente vai passar em prática, não encaixa bem, não dá certo. E eu gosto muito de misturar teatro, encenação com a dança. Eu acho bem legal isso, né? Então, eu falo assim, que a gente tem que se unir. Eu gosto de pedir opinião também, claro, não deixo virar bagunça, nada, mas sempre a gente vai pedindo opinião, e uma coisa que eu acho que às vezes tá legal, mas na visão de todo mundo, não ficou tão legal esse passo, não ficou tão legal isso. E eu sempre falo com as meninas na questão de expressão, que eu acho que a expressão é o principal. Cantar e expressar, eu falo. Por quê? Eu falo assim, vai fazer chorar, um gesto de chorar e rindo. Falei, não tem como, né? Então eu pego muito no pé. Porque às vezes tem meninas que às vezes estão começando agora, e às vezes são tímidas, que é o mais difícil de ser tratado. Para quem vai dançar ali no ministério, olha, eu gosto, mas eu sou um pouco envergonhada. Então a primeira coisa a trabalhar é isso, tirar a timidez, né? E eu falo assim que a questão tudo é uma preparação de alongar, porque se você não alonga, depois você vai sentir dor, entendeu? Então eu falo assim que é tudo um conjunto. Em primeiro lugar, uma união entre todas, né? Todo mundo tá ali, uma para ajudar a outra, que todo mundo saiba que aquele grupo é uma equipe. Se você estiver passando por algum problema, que nós estamos ali, que nós somos uma equipe para trabalhar junto, o ministério que tá ali, uma pela orar pela outra, para ajudar a outra, independente do que você esteja acontecendo, né? E então eu sempre faço isso. Eu falo assim para as meninas, expressão eu cobro bastante, cantar, né? Que nem eu falei, e a gente vai se acertando. Eu monto a coreografia, passo, e aí elas vão me ajudando, elas sempre me ajudam, né? Uma dá uma ideia, outra tá outra, nós encaixa a ideia dessa. Não sou aquelas pessoas que não aceitam ideia, não. Eu sempre peço ideias. Às vezes eu venho só com o começo, chega aqui na hora, a gente vai montando e vai encaixando de um jeito que fica legal, né? E às vezes é corrido, que nem nós preparamos uma coreografia agora de Páscoa, uma encenação, uma música de 7 minutos e 50 em um mês. Então era assim, 2 horas de ensaio todo sábado, sem parar. E graças a Deus saiu, sabe? Amém. Deu certo. E eu sempre falo assim, a questão das vestes, né? Sempre tá bem vestida, com roupa nunca amassada. Eu acho que tudo isso é um conjunto para ser uma equipe no ministério de sucesso. Porque eu acho assim que o ministério de dança, às vezes para muitas pessoas não tem muito valor. Mas através das nossas vidas, através desse ministério, eu tenho certeza que vidas possam ser trocadas, vidas podem ser restauradas. Às vezes uma visita tá ali e viu aquele grupo, e através daquele grupo ela falou, nossa, muito legal, falou muito comigo. Então eu acredito que é um ministério muito sério dentro da igreja, que através desse ministério vidas possam ser restauradas. Então, essa é a forma da gente trabalhar. Devagarinho vai dando tudo certo. Perfeito, perfeito. Michele, você falou, tô vendo você falar, é motivada, e aí eu vou te perguntar, por que então o Ministério da Dança? O que te motivou? O que te move? O que te toca? O que é profundidade para você no Ministério da Dança? Então, na verdade, eu já faz muito tempo, né, quando eu era de outra igreja, né, eu já fazia parte do ministério. Fiquei por 10 anos e fiz parte de um ministério lá. Como... não era líder, era membro lá do grupo, né? E, na verdade, isso sempre tocou muito fundo, assim. Quando eu escuto louvor, eu não sou aquela que consigo ficar muito parada, né? Então eu falo assim que sempre isso me incomodou muito, sempre me incomodou. Eu nunca ficava parada, eu ficava assim, sabe? Aí eu fazia os gestos, aí a hora que eu via, eu já tava fazendo, aí
quando a líder lá na época fez o convite, eu aceitei. E aí eu fui vendo, sabe? Deus me usava muito, me tocava, sabe? Na ministração eu sentia a presença de Deus, é uma coisa assim inexplicável, um temor, sabe? E é muito forte, assim, só você passando assim, você explica, né? E aí quando eu entrei aqui, aí o grupo ainda estava parado, né? Tava meio parado, a pastora, né, falou, o grupo tá parado, mas nós vamos. Nós começamos tudo, e aí eu assumi faz pouco tempo, né, o ministério, a liderança do Ministério de Dança. E aí a pastora falou, não, é você, eu sinto que você tá preparada para isso, tal. Até então não tinha sido líder, não sabia como que ia ser, sim, né? Mas eu falo assim que é o propósito que Deus tem nas nossas vidas. Sim. E se a gente não pegar e tentar, a gente não vai saber se a gente dá conta ou não é verdade? Porque no medo, na hora, bate o medo, bate tudo. Porque até então tem uma pessoa acima de você, claro, sempre tem, que é os pastores, mas assim, quando a outra pessoa é líder, né, aí a responsabilidade é menor, não é você que vai resolver questão em geral em tudo, que envolve várias pessoas, né? Então eu acho que assim, você vai sentindo que aquilo é para você, que Deus quer usar você nessa parte, e é isso. E tem um louvor ou uma música que mais te tocou em todos esses anos, que te marcou? De ministração, você fala da dança? Exato. Tem uma que eu fiz com a minha filha, mas agora deixa eu lembrar qual que é. Eu não lembro agora o nome da música. Mas depois eu ponho para o pessoal ouvir. É uma música que a gente fez e quando eu era da outra igreja, e conta o milagre da minha filha. Então eu entro com ela, mas agora me deu branco da música. Faz tempo, faz muito tempo, mas agora me deu branco. Mas depois eu te mando certinho e te falo. Coloco para vocês verem, ouvirem também depois. Isso. A música que tocou a Michele. E nesse ramo que você tá, eu digo ramo, o linguajar da empresa, nesse ministério que você está, tem luta? Muitas lutas. Muitas lutas mesmo, né? Às vezes, assim, até na questão do ensaio, você marcou o ensaio, tá tudo ok. E aí, às vezes, poucas horas antes, eu não vou poder. Aconteceu um imprevisto. O carro quebrou. Então, lutas, muitas. Minhas particulares, claro, né? Porque o inimigo tenta trabalhar de toda forma para aquele ministério não crescer, para aquele ministério não ir para frente, né? E a gente sabe. Peraí, só um pouquinho. Repete de novo essa parte que você falou assim. Quem que é que tá lutando para o ministério não crescer? O inimigo. Ele luta? Luta. Ai, tá vendo? E tem gente, Michele, que tá querendo abandonar o ministério. Fala para essa pessoa aí as lutas que acontecem, Michele. Muitas lutas. E às vezes o ministério não vai para frente por causa disso. A pessoa mal começa as lutas, porque é assim, a partir do momento que você assume o ministério, vai começar as lutas. Você pode ter certeza disso. Nada vai ser fácil, nada. Então você começa, assume uma liderança, começa as lutas. Vários tipos, né? E até em geral, para manter o grupo, porque no começo todo mundo começa animado. Você tem 12, 18. Aí, a hora que você vai começar a apresentar, ou vai chegando perto, não vou conseguir. Aí chega no dia do ensaio, hoje eu não posso ir. Então, você tem que ir fazendo de um jeito para encaixar, para todo mundo poder entender o quanto esse ministério é importante e o quanto muita coisa que acontece é coisa do inimigo, te desviando para outros caminhos, né? Colocando os empecilhos para você não poder participar, que acontece muito isso. E às vezes a pessoa, logo na primeira, fala, não vou mais participar. Não consegui nesse ensaio, não vou mais participar. Acontece muito. Então a gente tem que ir lá, conversar, mostrar para essa pessoa que não é assim. Que não é porque tá na igreja que não vai ter luta. Pelo contrário. Exatamente. Nós estamos tendo o nosso curso bíblico com a pastora Shirley, toda terça-feira. E nós estamos tratando justamente isso que você está falando, a maturidade cristã. Sim. E na parte empresarial, nós usamos um termo que diz assim, a motivação
vai fazer você iniciar. Sim. Tudo é uma motivação. Eu gostei, eu quero. Sim. Mas a disciplina vai fazer você permanecer. Exatamente. E é nesse momento, eu sempre digo isso no podcast e digo aqui hoje também. É nesse momento que eu sigo muito aquilo que Paulo fala sobre o culto racional. Sim. E não o culto emocional. Sim. E a minha vida tem que ser racional. Poxa, eu tenho que fazer, mesmo quando eu não estou motivado. Sim. Eu tenho que estar preparado em tempo e fora do tempo. Uhum. Se eu estou não motivado, eu tenho que estar lá pela disciplina e fazer acontecer. Sim. Mas, Michele, a gente falou bastante aqui do ministério e nesse sentimento de luta, a gente sabe um pouquinho da sua história, mas as pessoas não sabem. Uhum. Eu gostaria que você contasse até o momento de chegar essa Michele que está aqui, alegre, feliz, falando. Uhum. Qual foi a luta, uma das maiores lutas da sua vida que você teve que passar para chegar até esse momento que você está esbanjando aqui alegria, felicidade, as pessoas te olhando. Poxa, é possível. Como aconteceu isso? É possível na sua vida? Então, na verdade, como aconteceu isso possível, pode começar a contar do começo? Pode. Dá. Na verdade, né, em maio de 2022, foi quando tudo começou. Na verdade, assim, em março, a gente teve um culto das mulheres aqui. Na verdade, era no outro salão. A gente teve um culto das mulheres, veio uma ginecologista, né, e ela abriu perguntas, bastante gente fez pergunta, tudo, e ela lá alertou sobre a mulher fazer o autoexame, né. Eu sempre fazia tudo, mas aí eu, né, depois de um tempo que já tinha acabado o culto, fiquei com isso na cabeça. Sabe? Parece coisa de Deus, eu falo. Parece? Parece não. É coisa de Deus, né? A gente fala. É um aviso, né? E aí, isso foi em março. Aí passou abril, no comecinho de maio, eu no banho mesmo, fiz o autoexame. E aí eu fiz o autoexame e senti um caroço na mama direita. Duro. Sabe? É diferente. É diferente. Esse caroço não tava aqui. Aí chamei meu esposo, falei pra ele, falei, não, aperta pra você ver. Eu falei, tá estranho. Ele falou, não, parece que tá normal. Eu falei, não tá normal. Eu falei, nunca senti esse caroço, né? Foi assim que começou essa história, né? E aí ele falou, bom, se você acha que não tá normal, marca um médico. Eu falei, eu vou marcar mesmo. Eu não lembro exatamente a data, mas era comecinho de maio de 2022. Aí, no outro dia, eu comentei com a menina do serviço, mas mulher tem esse costume, né? Não, mas sente aqui. Aí comentei com a moça do meu serviço, ela, realmente, tem um caroço estranho aí, né? Porque às vezes a gente acha, tá no ciclo menstrual, tá? Eu falava, mas não é normal, tá estranho. Aí minha patroa também chegou, falei com a minha patroa a mesma coisa, sabe? Coisa de mulher, né? Mulher é assim. Aí eu falei, então não é coisa da minha cabeça, né? Não tô pondo coisa na cabeça. Não é. Peguei e marquei o médico. E graças a Deus, né, eu tenho um plano, né, que o meu marido trabalha há muitos anos, e eu tenho um plano e eu consegui marcar rápido. Aí marquei para acho que dia 25 de maio. O médico, tudo, fui até no médico, tudo, beleza. Aí ele pediu o exame, ele falou assim, realmente, tal, mas ele falou assim, mas fica tranquila. Ele falou, que vai fazer o ultrassom, tudo às vezes não é nada. Ele falou, é só uma glândula mamária que tá inchada. Eu falei, não, tudo bem. Porque até então eu não me desesperei, eu tava muito tranquila aqui. Poderia ser nada mesmo. Aí ele falou pra mim, mas de qualquer jeito, se for um cisto, como é maior que 2,5 cm, a gente tem que tirar. Ele falou. Eu falei, beleza, tudo bem. Tranquilo, mas até então fiz ultrassom, aí o ultrassom veio com Birads 4, né? Quando vem Birads 4, 4, 4A, 4B, tem as alterações, né? E é realizada uma biópsia. E aí foi pedida a biópsia, eu voltei nele, pediu a biópsia, tudo. Aí começou a bater um medo, né? Eu falei, nossa, né? Mas fiz a biópsia, não falei nada pra ninguém, só a pastora sabia e o Marcelo. Eu, Marcelo e os pastores. Mas ninguém, porque eu não queria deixar, que ninguém me deixasse aflita, porque eu já estava, né?
E a pastora foi comigo, tudo, em todo momento ela estava ali comigo, a pastora foi comigo, fez a biópsia, tudo, com aquela tranquilidade dela, a pastora muito calma, né, muito sábia, né. Eu lembro que eu saí da biópsia, fui procurar ela estava, eu não achava ela estava no banheiro, ela falou, estava ali orando, já deu tudo certo, ela falou, né, eu lembro até hoje dessas palavras. E aí, eu voltei no médico, a biópsia demorou 13 dias para ficar pronto, mais ou menos. 13 dias, que foram assim, eu estava confiante que não era nada, mas foram 13 dias que parecia uma eternidade, porque eu falava assim, não vai dar nada. No tanto que o dia que eu fui pegar o resultado do exame, em Monte Alto, montei na minha motinha e fui, bem tranquila, bem confiante, né? Ainda a pastora não podia ir, eu falei, não, pode deixar, vou tranquila. Ela falou, vai que eu tô aqui, tô orando, já deu tudo certo. E eu fui, e aí a hora que o médico abriu o exame, ele falou, Michele, realmente deu câncer maligno. Ele falou, deu câncer, falou o nome, carcinoma, invasivo, tal, né? E nesse exame é pedido um outro exame para saber o subtipo, né? E o meu foi que não é meu. O tipo que eu tive foi triplo negativo, né? Que é um que dá geralmente em moças mais novas. Eu tinha 37 anos, né? Nunca fumei, porque o povo fala, né? Nunca fumei, nunca tive mais peso, porque o povo fala que às vezes o excesso de peso pode acontecer isso. Nunca fui uma pessoa sedentária, sempre fui uma pessoa ativa, sempre estava fazendo um esporte, jogando um vôlei, alguma coisa, mas não tem essas questões. Não é genético, não tinha ninguém na família, né? E quando eu recebi a notícia, foi isso que eu ficava pensando. Eu falava, mas por quê, né? A gente faz 300 perguntas, a gente fica querendo entender o porquê. Não tem ninguém na minha família, nunca ninguém teve, né? Aí o povo fala que às vezes, até 40 anos, a partir de 40 anos faz mamografia, tal. E foi aí que começou o processo, né? Aí no dia 5 de julho de 2022 eu comecei a quimioterapia. O médico me explicou, você vai fazer 16 quimioterapia, 4 vermelhas e 12 brancas, né? As vermelhas são feitas a cada 14 dias e as brancas uma vez por semana. Queira ou não queira, no processo todo, se você pegar para contar, dá 6 meses de tratamento só de quimio. Só de quimio. Então, assim, e fora, assim, que nem nesse meio tempo, eu tive que afastar. O médico falou, vou te afastar porque ainda tá tendo muito Covid, a sua imunidade vai cair. Ele falou, como você trabalha com o público, eu afasto todos os meus pacientes. Falei, tudo bem. Falei, melhor do que eu ficar indo, eu penso na minha patroa, pensar na minha patroa, do que eu ficar indo e ficar apresentando atestado pra ela, né? Não sei como vai ser, né? Porque a quimioterapia, você já sabe que é um processo difícil, é um processo doloroso. Então, me afastou, deu certo, graças a Deus sempre trabalhei, não tive problema com o INSS, né? Foi tudo, precisei, deu certo, né? Não posso reclamar quanto a isso. E sempre agradecer por ter trabalhado registrada, porque isso me ajudou bastante no momento que eu precisei. Eu nunca precisei, mas quando eu precisei, eu pude me afastar. E aí eu comecei as químios, só que assim, né? Aí você começa as químios, envolve várias coisas, porque ainda lá eles davam injeção para imunidade, porque a minha imunidade caiu muito. Por quê? A quimioterapia vai derrubando a sua imunidade. Os seus glóbulos brancos não vão produzindo o suficiente para a sua medula, não vai produzir o suficiente para aumentar a sua imunidade. Então, fazia quimio vermelha a cada 14 dias, foram 4 quimios vermelhos, então daria 2 meses, né? Só para que o pessoal de casa possa entender, tem muita gente que entende, mas não. Explica essas cores pra gente. Na verdade, as cores em si, o povo fala, vermelha é mais forte, né? O povo fala que derruba mais. Na verdade, é só o medicamento que vai ali, a hora que vai correr, né? Uma dos medicamentos torna aquele sorinho que vai os medicamentos das quimio vermelha. Entendi. Entendeu? E aí, que nem o povo fala, o que acontece? A quimio vermelha, o povo, maioria fala, derruba bastante, né? Mas é que nem o médico fala, todas são fortes, né? Ao tanto que eu não tive reação na vermelha, eu tive reação assim, de fraqueza.
né? De fraqueza, de levantar, de ter tontura. Não passei mal do estômago, que é o que acontece com muitas pessoas, né? Não passei mal do estômago. Eu ficava pensando, o médico ainda falava, tem que se alimentar bem. Por quê? Porque eu sou magrinha, né? Queira ou não queira, nesse tratamento todo, eu perdi 5 quilos. Eu pesava 58. Aí cheguei a pesar 53, né? Mas assim, pelo que eu olhava no espelho, nem aparentava. Mas o que eu perdi, na verdade, foi massa muscular, né? Massa muscular. Então, a questão da cor é isso. É só o sorinho, mas não deixa de ser forte, fraca, todas são bem fortes, né? E durante todo esse processo, que nem quando eu comecei a branca, o povo fala, a branca é mais... Mas a branca é uma vez por semana. É direto, são 12, né? E eu já tive, na primeira branca, já tive reação alérgica, entendeu? Então, assim, eu tava tão preocupada com a vermelha, né? E o que aconteceu? Quando tomei a branca, minha garganta fechou, eu tive reação alérgica, teve que aumentar os corticoides, então é muito corticoide que toma, né? E durante todo esse processo, precisei tomar a bolsa de sangue, porque a minha anemia caiu demais, né? Quando eu comecei minha anemia já tava 10,9, já não tava assim legal. E aí com o tratamento ela foi caindo, mesmo tomando injeção para imunidade, que hoje a medicina tá muito avançada, né? Então eu fazia a quimio vermelha, aí eu tomava 5 injeções de imunidade, né? Pra estar preparada para daqui 14 dias fazer novamente uma nova quimio. A branca, não, era cada uma semana. Eu também tomava vacina de imunidade, eu não consegui parar da vacina de imunidade porque a minha medula tava devagar, né? E aí eu terminei a minha quimio total, todas elas, que nem era para ter terminado tipo novembro. Acabou estendendo porque quando a sua imunidade está baixa, que você vai repetir o exame, você não pode fazer a quimio, né? Então, que nem nesse dia que eu tomei a bolsa de sangue, eu tomei a bolsa de sangue e depois eu fiz a quimio, né? E aí subiu a imunidade, mesmo tomando injeção, tomando a bolsa de sangue, subiu e eu pude fazer a quimio. Então, assim, é um processo longo, é um processo doloroso, né? Nisso tudo eu esqueci de falar também, que assim, minhas veias não aguentaram, né? Porque as minhas veias já eram fininhas. E que nem toda a sessão de quimio que você vai fazer, você tem que fazer exame de sangue, né? Então é exame que nem aquela que eu fiz 12 brancas, era exame de sangue toda semana. Então assim, na segunda quimio que eu fiz, a veia já não aguentou, já ficou assim. O que vai acontecendo? Vai secando. Aí nisso tudo, eu pus um catéter, eu ainda estou com ele, é um catéter interno. Então assim, na segunda a moça já falou, ó, o médico já deu o papel para você vai pro centro cirúrgico, vai ter que passar no vascular para pôr um catéter. Eu nem sabia como que era. Com o médico ia falando para fazer, a gente ia acreditando. Ah, tudo bem, né? Aí nem ao tanto que eu fui pro centro cirúrgico para pôr esse catéter, e aí eu lembro que eu saí, o Marcelo dá alta no mesmo dia pra pôr o catéter. Aí eu falei, tá, e agora? Onde que vai furar? O negócio é por dentro, né? Aí eu falei, como que vai furar agora? Eu achei na minha cabeça, tão assim, a gente não entende, que o catéter ficava uma coisa penduradinha pra fora. E aí era só ir lá e... Aí a moça, a enfermeira, vai furar aí. Eu, aqui? Porque ele é bem aqui, ó. Acho que até pra ver ele fica altinho, né? Aí eu falei, aqui? A moça, mas não dá nada. Falei, não acredito. Acho que eu prefiro na veia. Falei, a moça, não, na veia suas veias não vai aguentar. Suas veias é fina. Aí a gente fica... Mas vai seguindo todos os conselhos do médico. Eu falo que a gente tem que confiar, né? A gente tem que ir num profissional, tá confiando. Eu confiava muito no meu médico. Tudo que ele falava, né? Ele falava, vamos fazer isso, vamos tomar bolsa de sangue? Tá bom, vamos tomar, né? Então, nisso tudo, para a pessoa também ver a importância de doar sangue, né? Porque Sim. O quanto é útil. Só abrindo um parênteses, nós, esse final de semana que teve, o grupo de homens da igreja, nós fomos até o Hemocentro doar sangue, pensando dessa maneira como você está falando. Sim. E agora a gente vê a importância Sim. de doar sangue. Sim. Mas só abrindo um parênteses aqui para você que está em casa, para você entender como isso é importante Muito. Na vida de alguém. Sim. E você pôde tomar esse sangue de Sim. alguém que doou Sim. E foi lá voluntariamente. Sim. Então é importantíssimo. Não somente isso, mas olha tudo que a Michelle está falando. Para você que é mulher,
você já deve ter ouvido muito isso. Do autoexame, você se tocar, você Sim. fazer o autoexame em você. Sim. Ainda bem que ela fez. Sim. Você ter o plano, para você que não tem condições de ter um plano, mas procurar um profissional adequado para te direcionar, como a Michele falou, que ela tinha total confiança no médico que estava cuidando dela. Sim. Então, para que você fique com esses alertas, para abrir a sua mente e você entender que isso é algo sério para você, mulher que está assistindo esse podcast, tá? E para você, homem também, tá? Fica atento, ajuda a tua esposa, tá? Vai lá. Se ela não tem o hábito de fazer, você ali tá acostumado a sempre olhar ela e você nunca viu ela fazendo, nunca viu ela tocando nesse assunto, dá um puxãozinho de orelha nela, vai lá, vem cá, esposa, como que faz? Pede para ela te explicar, só para ela poder fazer e você cobra dela. Quanto tempo, Michele, tem que cobrar para ela fazer esse exame? Uma vez por mês, a cada 15, 20 dias? Eles falam que é bom fazer, né, geralmente uma vez por mês, né? Tá aí, ó, cobra a tua esposa para fazer uma vez por mês esse exame e marca lá, ó, coloca seu celular para despertar, ó, deu o dia do exame, cobra a tua esposa, tá? Ajuda, é saúde para ela, é saúde para vocês. Michele, teve nesse processo todo, tô vendo você falar aí, eu tô imaginando mil coisas aqui. Sim, passa mil coisas. E eu, que estou do lado de cá, eu não tive isso. Minha mãe teve um problema no estômago, o dela foi benigno e deu tempo. Ela fez algumas químicos, mas foram mais fracas. Ela conseguiu retirar. Passou em algum momento na sua cabeça, porque quando a gente fala de câncer, a gente fala morte. Passou na sua cabeça isso? Como foi isso para você? Com certeza. Na verdade, em primeiro lugar, assim, a hora que veio o diagnóstico, né, que o médico falou, né, ali no momento eu fiquei sem chão, sozinha, de moto em Monte Alto. Eu fiquei sentada na calçada do hospital chorando, né, ali, né, não conseguia pegar o celular para falar com ninguém, não conseguia, eu tremia muito. E eu lembro até hoje que tinha um moço, com a mulher que tinha perdido um bebê, ele ajudava eu e ajudava a moça, entendeu? Então, assim, no momento, primeira coisa que vem na cabeça, vou morrer e vou deixar minha filha. Eu acho que na cabeça de qualquer mãe, a primeira coisa que ia vir na cabeça era isso, né? O tanto que eu falo, eu me emociono. Porque assim, eu falo, não, minha filha só tem 6 anos, né? Depende de mim pra tudo. Então, assim, primeira coisa que vem na cabeça é isso. Que você vai morrer. Infelizmente, a gente não quer pensar, né? Não quer pensar dessa forma. Mas assim que você recebe o diagnóstico, é isso que acontece, né? Eu falo assim que eu não sei nem como conseguir chegar aqui. Eu peguei minha moto, montei na moto e vim no rumo. As lágrimas corriam. Eu falo assim que Deus me guiou. Porque eu tremia muito. E o que eu fiz, né? Em relação a tudo isso que eu pulei essa parte. Eu cheguei em casa, chorei bastante, sabe? Precisava, tava com aquilo engasgado, né? E eu chorei bastante e ainda fiquei uns 3 dias para digerir a história para poder contar para as pessoas. Eu queria falar para as pessoas de um jeito que eu não chorasse, porque eu ainda não conseguia falar para as pessoas sem chorar. Então, primeiro eu tentei digerir a história para mim e para o Marcelo, né? Ver como ia contar para minha filha, porque tinha a questão, assim, a questão do tratamento, da quimioterapia, envolve também autoestima, né? Porque você vai, aí a primeira coisa que você pergunta pro médico, a hora que o médico fala, você pergunta assim pra ele, meu cabelo vai cair? Não é que você fala, cabelo cresce. Não se fala isso pra uma pessoa que passa em tratamento, porque não é isso. Não é a questão, cabelo cresce. Não, realmente, cabelo cresce. Mas o processo é muito doloroso, né? Então, assim, às vezes as pessoas não falam por mal. Mas cabelo cresce, o importante é a saúde. As pessoas falam, sim, com certeza, o importante é você ficar bem, com certeza. Mas no momento ali, a mulher envolve tudo. A autoestima da mulher tá ligada a um cabelo bem apresentado. Tá tudo envolvido, entendeu? Que nem eu, no meu não caiu sobrancelha, não caiu cílios, mas tem gente que cai tudo. O meu não caiu. Você não pode mais tirar cutícula. Você não pode tirar cutícula, entendeu? Então, assim, a unha, tudo, você tem que tomar cuidado, que você faz é só esmaltar, então envolve tudo, né? Envolve a questão de você poder contar para uma criança de 6 anos que seu cabelo vai cair. Como? É complicado. É bem complicado, sabe?
graças a todo mundo, né, que minha sogra é missionária também, né, minha sogra fez campanha, né, a primeira, como eu não tenho mãe, minha mãe já é falecida, então a primeira pessoa que a gente foi contar, sem ser os pastores que já ficaram sabendo ali, né, só tava nós sabendo, foi minha patroa, que eu tive que contar pra ela, claro, e os pastores, e nós esperamos 3 dias pra contar pra minha sogra. E minha sogra já entrou em campanha de oração, já chamou as irmãs, que minha sogra é daquelas missionárias mais antigas, né, que gosta de ir em monte, que faz campanha de oração nas casas, né, e já fizeram 3 dias de unção, e foi aí que eu comecei a me erguer, né, porque na verdade no começo, na hora que você recebe o diagnóstico, você fica desesperada, né, e você fica assim, sem saber o que fazer, né, o que vai ser, então você começa a viver um dia de cada vez, né? Para quem era uma pessoa assim acelerada, né? Que ia trabalhar, que estava ali, que estava aqui, que estava nisso, você tem que ir desacelerando, né? É o que a gente fala, é o que muitas mulheres falam. Às vezes, a correria da vida, a mulher vai deixando a sua saúde de lado, vai cuidando dos filhos, do marido, da casa, e a saúde dela ela vai deixando de lado, né? Não foi o que aconteceu no meu caso, porque eu estava com meus exames em dia, né? O meu, eu falo assim que tinha que ser, né? Tinha que ser. Eu acredito que tudo tem um porquê, e lá na frente a gente vai entender, né? E eu falo assim que eu creio que o porquê de tudo isso é poder ajudar outras vidas, até eu mesmo poder falar, nossa, como eu consegui passar por tudo isso? Porque você acha que você não vai dar conta, né? Então eu falo assim, que a minha preocupação maior, né, foi em questão de pensar que vai morrer. Todo mundo pensa mesmo, infelizmente, a hora que vem esse diagnóstico de um câncer, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a morte, e que pensava só na minha filha. Eu falava assim, ela depende de mim, ela tem apenas 6 anos, e eu falava assim, e é por ela que eu vou lutar, eu não vou desistir, né, e eu falo assim que também todas as pessoas que estão ao seu redor, né, e né, o tanto, ó, que eu fui deixando o cabelo. Eu fui deixando, eu comecei as quimio vermelha, com a segunda quimio que eu fiz, o cabelo já caía horrores. Horrores, caía muito. Onde eu sentava, assim, meu pai ia me buscar para fazer a quimio, largava o carro dele cheio. Aí eu falava, vai pai, não sei até quando. Mas meu pai, muito tranquilo, meu pai também falava assim, vê até onde vai aguentar, deixa eles ir cair, meu pai falava. Então todo lugar que eu ficava cheio de cabelo, né? Até que no dia que eu fui pôr o catéter, num dia à noite, que eu fui tomar banho, eu lavei o cabelo e fui inventar de pentear, achando que ainda dava pra pentear, né? Até tem uma foto lá. A hora que eu fiz assim, aí veio aquele monte de tucho de cabelo. Aí aconteceu, eu falei, não vou pentear mais não, porque eu acho que vai cair tudo. E aqui já foi ficando falho, né? E aí eu falei, eu não vou pentear, vou deixar assim. Amanhã eu vou pro centro cirúrgico? Eu falei, depois eu vejo o que eu faço. O que aconteceu no outro dia de manhã, como eu só juntei e amarrei, no outro dia de manhã, o cabelo virou tipo um bombril, grudou tudo, ele secou e virou uma plasta assim. E eu precisava ir pro centro cirúrgico, né? E o meu cunhado ia vir me buscar. Aí eu falei assim, Matheus, meu cabelo amanheceu um nó. Falar pra ele, você tem uma tesoura aí? Ele falou, tá, eu levo, tô indo te buscar. Aí sabe que foi cortar o cabelo ali no desespero, né? Minha irmã já tinha me dado uns turbantes, né? E foi meio que no susto pra mim cortar o cabelo, porque foi naquela hora ali, eu tinha que estar 10 horas no hospital, 9h30 ele tava com a tesoura lá. Aí eu falei, vai Matheus, corta. Eu segurava assim, o meu cunhado veio com a tesoura e cortou e falou, é o que nós não conseguimos fazer. Eu falei, corta mais um pouco. Aí o cabelo ficou tudo assim, pus o turbante e fui. E os cabelos estavam até espetados, porque aqui em cima a gente não cortou, não passou uma maquininha. E assim eu fui pro centro cirúrgico. E aí à noite, a hora que eu cheguei, eu parei na minha sogra, né? E falei pro Matheus, esse cabelo tá coçando, agora precisa passar a maquininha. Eu falei pra ele, sabe? Então foi meio que no susto, assim, porque a gente vai deixando, eu fui tentando deixar. Mas chegou um momento que não dava mais. E aí o meu cunhado, né? Eu falei pra ele, vai Matheus, passa a maquininha. Aí ele falou, mas só tem aquela. Eu falei, passa daí mesmo. E aí nós lá na minha sogra, eu não podia mais tomar banho por causa do curativo. Então aí minha sogra, que é um anjo na minha vida, meu cunhado também, o Matheus, que é um anjo na minha vida, que olha, assim,
me falta palavras para agradecer tudo que eles fizeram por mim. Então, assim, o Matheus foi passando a maquininha, minha sogra com a toalha para não deixar cair nenhuma gota e vinha com o paninho. Não tive, como eu fui deixando, não tive aquele, vou no cabeleireiro amanhã e vou rapar. Não, teve que ser tudo ali no improviso, né? Aí minha sogra vinha segurando a toalha, limpando eu com o paninho assim, meu cunhado com a maquininha. Ele falou, Michele, o melhor, eu não tenho prática, o melhor que eu consigo fazer é isso. Então, assim, e o processo, e minha filha ali vendo, olhando tudo, né? No começo achava muito estranho e assim, em nenhum momento eu conseguia sair. Quando eu cortei o cabelo, eu fiquei 3 dias sem sair pra fora. Michele, você tocou em alguns assuntos e eu até gostaria de falar um pouquinho. A ciência, não sei se você sabe disso, mas a ciência diz que o câncer, assim também como a depressão, o câncer, mas muito mais o câncer, é o entristecimento das células. Sim. É quando as células estão tristes. É. E você tocou num ponto que faz todo sentido. A motivação, não somente da mulher, mas de todas as pessoas que passam por esse problema. Sim. Se você não estiver motivado, uma autoestima legal, você acelera esse processo do câncer. Sim. E isso, para quem está em casa ouvindo, isso é muito forte. Você contou, mas eu gosto de dar essa ênfase. Como que você se manteve motivada? Minha filha. Sua filha foi a sua motivação. Eu vou lutar com isso. Mesmo que talvez chegue em um ponto que não dê nada, mas eu vou lutar. Sim. Então você se motivou. Sim. Você se motivou por alguém. Sim. Você se motivou pela sua filha. Não sei se você reparou nisso ainda, mas eu acredito que sim. Você se motivou pela sua filha. E você foi motivada pela sua família. Sim, com certeza. Então seu marido junto, seu cunhado, sua sogra, Sim. a igreja orando, as pessoas orando Sim. por você, todo mundo te motivando Sim. espiritualmente. Sim. Por que eu digo isso? E também fisicamente. Porque às vezes a pessoa que está em casa recebe uma notícia dessa e acha que está sozinha. Sim. Eu acho que foi assim que também você deve ter pensado quando você recebeu essa notícia. Na verdade... Tanto que você não queria contar para ninguém, você... Sim. Eu vou me segurar. Você se sente ao mesmo tempo envergonhada, porque ao mesmo tempo que você conta, as pessoas já vêm com 300 mil perguntas. Sendo que é pergunta que nem você sabe responder ainda. No nosso dia a dia hoje, ainda eu vejo as pessoas olhando o câncer como uma doença contagiosa. Sim. Porque talvez não tenha essa... Eu não sei, né? Digo eu, as pessoas não têm essa facilidade de manter uma conversa saudável com uma pessoa que está passando por isso. O que eu vou dizer para essa pessoa? Sim. O que eu digo agora? Que tipo de conversa que a gente vai ter? Então, passa pra gente como é isso, como que a gente deve tratar, como a gente deve falar, porque tem muita gente que tem esse tabu. Vê uma pessoa com câncer, se afasta. Sim. E ao contrário, você tem que estar perto justamente para manter essa motivação, para manter essa autoestima, para manter essa amizade, esse afeto. Sim. E principalmente a família. Eu sei que a família nunca abandona, Sim. mas aqueles amigos, não sei se aconteceu com você, de repente aqueles amigos que eram mais próximos, de repente começam a afastar, porque não sabem talvez como reagir, com certeza. Não sabem o que falar, o que fazer. E aí? Nós temos que agir normalmente? Eu acho assim, que em primeiro lugar, se a pessoa não sabe o que vai falar, que nem a questão do cabelo, porque tudo, a maioria das pessoas fala isso. Eu falo assim, primeira coisa, né, você tem que, sempre, eu falo pra pessoa, se eu não sei o que falar pra ela, eu falo, qual o seu nome? Um exemplo, se eu não conheço a pessoa. Você está nas minhas orações. Eu acho que não tem coisa melhor que isso, porque eu, no momento que eu tava ali tão emotiva, que todo mundo falava isso pra mim, ou às vezes mandava uma mensagem. O que você queria ouvir? O que eu queria ouvir, eu acho que o principal, eu ficava muito feliz que todo mundo falava que estava orando por mim, que ninguém se esquecia de mim. Então ali eu via o quanto eu era importante e não imaginava a grandeza que as pessoas... eu não imaginava assim, como eu era querida por tantas pessoas, entendeu? Que nem eu falo assim, a questão é que eu tava na igreja já fazia um certo tempo, né? Tinha bastante amizade, mas muitas pessoas, quando sabia que era o dia de químio, mandavam mensagem pra mim.
E aí, Mi, tudo bem? Como você tá? Aí, as pessoas, às vezes, que nem minha patroa, como eu não fui mais trabalhar, minha patroa, o que ela fazia? Como eu sempre gostei de comer, então minha patroa ia na minha casa, levava fruta, levava um docinho, levava sempre alguma coisinha para agradar. Essa era a forma que ela encontrava e sempre me agradava. Porque que acontece? Como eu ficava em casa, que eu fiquei afastada, eu ficava em casa sozinha, né? E o que acontece? Eu ficava em casa sozinha, minha filha ia pra escola, o Marcelo tinha que trabalhar porque a vida segue, né? E nisso tudo, o que eu fui fazendo? A pastora e o pastor não deixavam mais eu ficar sozinha. Aí que a pastora falava, vem aqui em casa, vou passar daí pra te pegar. Aí eu quase virei filho dos pastores. Nesses 9 meses que eu fiquei afastada, eu tava assim, praticamente todos os dias na casa dos pastores. Eu falava assim, não, eu vou embora já. Não, a pastora, não vai não. Vai ficar aí que eu vou fazer um café pra gente. Então, eu falava assim, não. A minha sogra falou, não, eu vou sair do serviço pra ajudar a cuidar de você. Aí eu falava, não, dona Cleusa, como que a senhora vai viver? Eu falei, eu não tenho como pagar nada pra senhora. Eu falava, não, Michele, mas você vai precisar da minha ajuda. Precisa de alguém para te ajudar. Eu falava, não, dona Cleusa, se eu ver que não vai dar conta, a gente vê o que vai fazendo, né? Mas é a questão assim. Aí eu comecei a viver onde? A minha sogra saiu um tempo, né? Pra ficar comigo, mas ela falou, mas você tá se virando tão bem, né? A minha patroa não arrumou ninguém. Eu falei, não, dona Cleusa, volta lá. Eu falei, sabe? Mas a minha sogra chegou a sair do serviço porque ela queria estar ali, ela queria cuidar de mim. Sabe? E porque muitas coisas, que nem o dia que eu pus o catéter, fica 10 dias sem levantar a mão. Os braços, você não pode levantar os braços mais que isso aqui. Entendeu? Então, aí se você faz aqui, você fica fraca. Entendeu? Então, é assim, não é que você quer ser dependente, é que você fica fraca mesmo. Então, assim, teve maioria das vezes, quem sempre me socorria era a minha sogra, né? Ela me socorria com a minha filha também, por questão de ficar com ela, tudo essas coisas, porque eu fazia quimioterapia, as primeiras era rápida, era às 3 horas. 3 horas. A segunda eu ia 8 horas da manhã e eu saía de lá 2 horas da tarde. Eram 6 horas de medicação direto. E aí eu falava pra pastora, eu tava conversando às vezes com ela, falava, tá tudo bem, aí era o tempo todo, assim, eu falo assim, que a preocupação das pessoas se importar com você, sabe, é muito assim. Então, eu chegava pra fazer quimio, eu tinha várias mensagens no celular. O povo perguntando, Mi, tá tudo bem? Mi, não sei o quê, porque eu podia levar um acompanhante. Mas eu falava assim, gente, não precisa, porque chegar lá, eles dão o medicamento e eu vou lá em Narnia. Eu falava assim, eu vou lá, né? Eu falava, porque é muito, como fala? Antialérgico. Então, você fica grogue de medicamento. Então, eu falava, gente, não precisa. Eu falava, não tem necessidade, pode deixar que eu vou, né? Então, meu marido me levava de manhã e meu pai me buscava à tarde. Mas tinha vez que eu falava coisa com coisa, aí eu falava, a pastora mandava mensagem, tudo bem, tá. Eu falava, agora eu já tô ficando. Eu falava pra ela, tô indo pra Narnia. Eu falava pra ela, depois nós voltamos a conversar, porque eu já não lembrava de mais nada, né? E eu falo assim que a questão da família, do seu apoio ali, de todos que estão ao seu redor, você vê que tem pessoas se importando com você, entendeu? Que estão dispostas a te ajudar. E que nem eu falo assim, eu morei praticamente na casa dos pastores. Eu ia pra lá de manhã e ficava lá o dia inteiro, ocupada. A pastora falava, não, fica aqui conversando comigo. Aí conversava, nisso eu comecei a vender as roupas da loja, que são deles, eu sou vendedora deles, tudo. E nisso foi gerando um elo, assim, de amizade muito grande, de amizade particular mesmo, sabe? Não só ser meus pastores, mas de amizade, de pessoas que se preocupam com você, que mostram que estão ali para você. Ela me levava praticamente para fazer exame, ia fazer exame em Ribeirão, faz isso, faz aquilo. Então, assim, o tempo todo eu falava assim, eu sou filha dos pastores agora, sou filha deles, sou filha adotiva, porque as outras pessoas, todo mundo me dava atenção, tudo, mas todo mundo precisava trabalhar, todo mundo, né, ninguém podia parar, que nem minha sogra parou tudo, eu falava, não, dona Cleusa, a senhora não pode parar, porque todo mundo precisa do trabalho, né, então eu falo assim, que o que seria falar para as pessoas, eu acho que se você não souber o que fala, você fala assim, eu estou orando em você, você está em minhas orações, eu acho que não tem algo
mais Perfeito. bonito do que se ouvir, do que você começar. Mas o que você tem? Da onde? Mas por quê? Mas sua família tem? Porque já teve gente que perguntou isso pra mim, entendeu? E a questão que nem, enquanto não cai o seu cabelo, se você não falar, ninguém sabe, né? A questão é, como eu falei, meu cabelo caiu, eu fiquei 3 dias sem sair pra fora. Quando eu saí a primeira vez, não tem, as pessoas não disfarçam, mas não é que elas olham por mal, não olham por mal a pessoa, ainda mais pessoas que te conhecem. Michele, oi, Mi, as pessoas já te falam oi, meio assustada, não acreditando naquilo que está vendo. E o que eu fiz? Eu nunca saí careca, eu nunca consegui, eu me achava horrível careca. Minha careca ficou branca, eu não gostava, então assim, eu tinha vários turbantes. E com os turbantes eu me sentia bem, mesmo que as pessoas olhavam pra mim com cara de piedade. Eu me sentia bem, entendeu? Eu sempre tava combinando, eu colocava um turbante pink com um casaco pink, um turbante de onça, e assim a gente vai indo. Mas assim, nunca consegui sair careca. Tem muita gente que às vezes assume, e se você não falar, a pessoa nem sabe. Assumir a carecona lá é o estilo hoje em dia, não é? Tem pessoas que têm esse estilo, mas não foi o meu caso. E as pessoas te olham, com olhar de piedade. Sim. Infelizmente, as pessoas não fazem por mal. Mas eu falo assim, quando você não souber o que falar, você fala, você está em minhas orações, pergunta o nome, eu estarei orando por você. Perfeito. Eu acho que isso seria o melhor. Lindo, lindo. O que você contou aqui pra gente é algo extraordinário que eu gostaria que acontecesse com muitas pessoas que passaram por esse mesmo processo. Sim. Que estão passando. Sim. E é importante você estar relatando isso pra gente, a importância da família, dos amigos próximos, porque eu acredito, agora você abrindo pra gente, que valeu muito mesmo a influência deles ao seu redor. Muito. A ajuda, estar preparado. A gente tem aprendido muito sobre os personagens bíblicos, né? E até teve um ensinamento da pastora sobre esses dias sobre Lázaro, Marta e Maria. Lázaro, aquele amigão de Jesus, próximo, né? Marta, aquela que sempre estava fazendo alguma coisa, e Maria, que sempre estava na adoração, sempre com amor, né? Sim. E aí, nesse trio, tem sempre o quarto ali, que era o Judas, que estava falando para que quebrar esse perfume, mas enfim, não vendo Judas, mas vendo os outros 3. Como é importante aquele amigo. Sim, que está do lado. Porque se você analisar, nós éramos o câncer de Jesus. Sim. Então Jesus tinha um amigo que era Lázaro. Jesus tinha aquela que fazia as coisas para ele, que era Marta. Então, quem te levava, buscava, tal. Sim. E tinha aqueles que estavam orando por você. Sim. Então, nós vemos essas pessoas ao nosso redor. E glória a Deus que você teve essas pessoas junto de você. Sim. E claro, a gente não pode olhar as pessoas, como você mencionou, realmente as pessoas olham talvez com um olhar de piedade, com um olhar assustado. Sim. Como? E agora? E não acreditando. Sim. Mas me diz, você deixou de servir a Deus? Em nenhum momento. Quem faz parte da nossa igreja, né, que passou pelo processo enquanto estava passando pelo processo que estava na igreja, sabe que foi aí que eu fiz, né? A pastora sempre falava. A igreja abriu o jejum, né? Fizeram o jejum de Daniel. Claro, eu não podia entrar no jejum, mas eu fui cortando o refrigerante, aquilo que não ia ser útil, não entrei no jejum, mas a igreja inteira entrou em jejum de Daniel em favor da minha saúde, em favor da minha cura, né? Então foram feitos vários trabalhos voltados a isso, né? Vários trabalhos de oração voltados a isso. E nisso eu fui me apegando, né? Fui me apegando, eu falava não, né? Eu falava assim, isso deve ter um propósito, isso tem um propósito. Então o que eu fiz? Pelo contrário, eu me apeguei mais ainda às coisas de Deus, né? E você vê nas lives da igreja, tem várias ministrações eu de turbante, né? E culto, não faltei nenhum culto. Durante todo o tratamento de quimioterapia, que foram 6 meses, porque depois tem a rádio, depois tem a cirurgia. Então, assim, não é me falando, nossa, não.
que eu fiz? Eu falava, mente vazia, só vem pensamentos errados. Então eu ficava em casa, eu não assistia jornal. Eu assistia uma pregação, eu escutava um louvor, mas que nem eu falei, a maioria das vezes eu ficava na casa dos pastores, né? Que como eles trabalham home office, então eu ficava ali o tempo todo com eles. Porque às vezes que dava vontade de chorar, aí a pastora vinha, me abraçava, orava e falava, não vai desanimar. Porque ela falava, por quê? Não vai desanimar, de jeito nenhum, Deus já tá com a cura. Ela sempre profetizava isso, né? E ela falava assim, não, vai dar tudo certo. Meu pai, ele não é evangélico, mas meu pai falava assim, não, fica tranquila. Lá onde eu trabalho, tem uma mulher, olha, ela fez a cirurgia, fez tudo, tá super bem. Meu pai falou, você vai ficar ótima, meu pai falava, porque meu pai sempre me levava, até hoje, né? Que ainda tem que ter os acompanhamentos. Então, assim, todo mundo ao meu redor tinha muita fé, né? E eu, principalmente. Então, foi aí que eu me apeguei mais ainda nas coisas da igreja, né? E eu não faltava de nada, eu tentava fazer tudo que pudesse estar ali, eu tava. Vários dias que eu fazia quimioterapia, né? Ainda o Marcelo sempre conta isso, que teve uma vez que ele falou, hoje eu tô cansada, acho que hoje eu não vou no culto, não. Tô muito cansado, com muita dor de cabeça. E aí eu falo, não, eu vou. Como eu tava evitando de pegar a moto por causa de coisa de tontura, ele falava, então tá. Ele falou assim, eu ficava sem graça de vendo ela passando por todo o processo e de falar pra ela que eu não ia na igreja porque eu tava com uma dor de cabeça. Aí eu falava, não, ela tá ali, tudo pronto. Aí eu já fui, ele sempre conta. Fui, me troquei e falei, não, nós vamos na igreja. Então, assim, eu falo assim aí que eu me apeguei. E eu falo que eu acho que o processo, falar que o processo não foi doloroso, com certeza foi. Muito doloroso. Mas eu falo assim que se eu não tivesse Deus na minha vida, que seria? Sabe por quê? O nosso psicológico, a nossa mente, os pensamentos errados vêm a todo momento. Entendeu? Vem a todo momento. Nesse tempo todo, teve dia que eu tive crise de ansiedade e eu cheguei lá pro médico e falei que eu tava com muita dor no peito. Ele pediu pra fazer até um exame do coração pra ver se a medicação não tinha dado errado. E aí a psicóloga veio e falou, olha, provavelmente você teve uma crise de ansiedade. Ela falou. Mas assim, eu em nenhum momento precisei tomar remédio de depressão, de ansiedade, essas coisas. Foi tudo através, assim, de orando, de confiando. Entreguei, eu falava assim, a minha oração era assim, Senhor, eu entrego minha vida diante de Ti. Né? E eu sempre orava e falava, que nem o pastor uma vez orou e falava, renova as minhas células. Eu falava, renova minhas células. Então eu sempre falo, até hoje eu oro, sabe? E eu sempre falo isso, que eu lembro da primeira oração que quando o pastor fez pra mim, né? Quando o pastor contou pra toda a igreja, e o pastor falou, renova as células, né? A gente sempre repreendendo, né? Repreendendo, cai por terra tudo aquilo que não for de Ti. Então eu falo assim que eu entreguei minha vida, eu entrego o meu tratamento, eu entrego a minha vida diante de Ti, né? E que Deus guie os médicos, eu sempre falava isso, guie os enfermeiros, né? Todo mundo que vai trabalhar nesse processo da minha cura. Então eu sempre apresentava os médicos, sempre apresentava os enfermeiros, apresentava sempre, todos. Citava os nomes dos médicos, o nome das enfermeiras, porque é todo mundo ali, é um carinho que você vai ganhando, que nem eu sou faladeira, né? Então, assim, tenho amizade com as enfermeiras até hoje, né? Então, assim, é tudo pessoas que você vai envolvendo e vai sempre acrescentando nas suas orações e guiando. Então, eu falo assim, que se eu não tivesse Deus na minha vida, se eu não fosse cristã, né? Eu falo assim, que eu não sei como seria. Sério, porque muitas pessoas sempre falavam, nossa, aí às vezes eu postava vídeo de eu dançando. Aí o povo falava, nossa, mas você tá bem, né? Você tá conseguindo até dançar? Eu falava, conforme eu consigo, eu tô indo. Eu não parei. Eu falava assim, não vou parar. Eu vou me apegar mais ainda às coisas de Deus. O resto Deus cuida. Eu digo que você fez muito bem em tomar essa decisão de continuar a viver. Sim. Por quê? Porque o que o inimigo esperava era ao contrário. Sim. O que o inimigo esperava, nessa fala que você disse, nossa, você está conseguindo dançar? Sim. E você, fazendo algumas coisas, o inimigo queria ao contrário. Realmente, ela está mal. Sim. Realmente, ela não consegue. Sim. Olha só, ela não
não consegue mais. Porque isso é o que a maioria da humanidade vê e pensa. Até por conta da mídia que coloca isso diante de nós. Sim. Mas, Michele, que testemunho incrível. É. Eu sei que tem muita coisa para você contar. Eu não vou deixar você falar mais. Não, vou deixar assim. Mas o nosso podcast, ele poderia ter umas 200 horas, né? Para contar bastante coisa. Mas, Michele, fala pra gente, para as pessoas que estão em casa, qual foi os pontos cruciais para você permanecer, que você passou por tudo isso e você falou, olha, nesse dia aconteceu isso e me deu uma injeção de ânimo. Olha, nesse outro dia aqui eu estava desanimado, ataque de pânico, alguma coisa, e eu tive também essa injeção de ânimo e continuei. O que foi que manteve você? Claro, falou da motivação da sua filha, das pessoas. Sim. E você permaneceu cristã, mas teve algo que te marcou, que você, olha, em todo esse processo, isso foi o que mais me marcou na minha vida e foi o que me manteve. Eu acho que o principal mesmo que fez me motivar é a minha filha, né? Eu falo que é minha filha, assim. E eu falo assim, que nem nesse dia que eu achava que tava com muita dor no peito, tal, e a moça falou, a psicóloga, fui lá, fiz o exame no coração, deu que não era nada. Aí ela falou que era ansiedade. Eu falei, não, ansiedade não vai tomar conta, porque é o que o médico falou uma vez pra mim. O dia que ele me mostrou a sala da quimioterapia, que eu comecei a chorar, ele falou assim, fica tranquila, vai dar tudo certo. Ele falou. Mas, em primeiro lugar, ele falou pra mim, em primeiro lugar é sua fé. Ele falou pra mim. Eu nem sei, nunca perguntei se ele tem religião, mas ele falou assim, em primeiro lugar é sua fé. Porque ele falou o que acontece. Muitas pessoas, às vezes, morrem, não é do câncer. É porque se entregam. Aí, disso gera outra doença, gera uma depressão. Ele falou. Então, em primeiro lugar, fé. Ele falou. Esse lugar parece assustador, mas é aqui que você vai receber sua cura, ele falou. Claro, e de Deus, né? Claro que eu falo assim, que em primeiro lugar a gente tem que acreditar, né? E crer naquilo que a gente vive, né? E eu falo assim que o principal de tudo pra mim foi ter Deus. Eu falo assim, que sim, meu pai falava, né? Meu pai falava, ainda bem que você vai na igreja, né, filha? Ele falava. Ainda bem, porque os outros mandavam mensagem, perguntava, ouvia vídeo, que nem eu falei, né? Não era nem me gabando, o povo, né? Às vezes tem gente que pode achar, ela tá se gabando, querendo te mostrar que tem câncer e pode viver uma vida normal. Mas eu tentei viver a minha vida da melhor maneira. Mas é que nem eu falo, me envolvi nas coisas de Deus. Eu falei, vou entregar os meus problemas para Deus, que Deus cuida. Da minha vida, Deus cuida, né? Eu vou me entregar, vou fazer a obra de Deus. E, que nem eu falei, fui me apegando, né? Assim, momentos marcantes, teve vários, né? Mas, assim, eu acho que a motivação maior, né? É a filha mesmo, a questão da tua filha ali, né? A questão de você falar, não, eu vou seguir, eu vou lutar, porque eu tenho ela que depende de mim. E eu sempre, eu entreguei, falava, Deus, vou fazer a tua obra da minha vida, das minhas coisas, o Senhor vai cuidar, da minha casa, da minha saúde, né? Então, foi isso que eu fui trabalhando, sabe? Eu tentava ocupar a minha cabeça, porque é que nem a gente fala, a mente vazia, a oficina do diabo, e é isso, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa faladeira, tudo, mas eu nunca me deixei me levar para os pensamentos errados. Quando os pensamentos errados vêm, eu já oro, eu já repreendo, eu falo, não, Senhor, eu não aceito isso não é de ti. Então eu repreendo todo, assim, sentimento errado, todo aquele sentimento de depressão, de angústia, né? Eu sempre repreendi, eu sempre falava isso, eu falava assim, eu repreendo tudo isso que não é de ti, Senhor, eu não aceito isso para minha vida. Então, o que eu fiz? Vamos ocupar a mente, mas vamos ocupar a mente com as coisas de Deus. Sim. Né? Então eu fui me envolvendo, eu sou envolvida até hoje, mas assim, durante o tratamento, em nenhum momento eu deixei desanimar, sempre estava envolvida.
E só finalizando aqui, né? Fora as 16 químio que eu fiz, que foram 6 meses. Depois eu fiz cirurgia, né? De quadrantotomia, né? Não precisou fazer esvaziamento axilar. E aí depois ainda fiz 15 rádio. 15 rádio. Aí a rádio é sequencial, é todos os dias. Mas a rádio perto da químio é bem mais tranquila, né? Assim, bem mais tranquila porque é 5 minutos, mas é irradiação. Mas é como uma prevenção, né? A rádio funciona como uma prevenção. Porque se caso tiver algum nódulozinho ali, alguma metástasezinha pequena ali, a irradiação, com a rádio, você consegue matar. Que às vezes não consegue ver nem em exame, né? E eu finalizei o tratamento total em abril do ano passado, de 2023, né? E continuo fazendo, claro, o acompanhamento. Ainda estou de catéter, que eles pedem para ficar com catéter na faixa de 2 anos. Então, provavelmente agora em agosto eu vou tirar, né? Então, assim, o que eu falo para as pessoas em geral é que, independente do que aconteça na sua vida, né? Que você crendo em Deus, você ter fé, né? Eu falo assim que é onde te dá força, é onde você tira forças da onde você não tem para passar por todo esse processo, que não é um processo fácil, né? Mas eu falo assim que a fé, a oração, a comunhão com seus irmãos, com a sua família, você vê ali o tanto que você é querida por todos, né? Eu acho que isso ajuda muito, e é isso que vai te fortalecendo para você passar por um processo como esse, né? É o que eu falo, e eu falo para as mulheres em especiais, né? Para as mulheres desacelerar, você aí que está acelerada, que só pensa em cuidar da casa, dos filhos, para um minutinho, dê uma atenção ao seu corpo, se toque, vá no ginecologista. Nossa, às vezes você conversa com mulher que fala, nossa, faz 3 anos que eu não faço mamografia. Não pode, porque esse é um exame de prevenção, né? Fora o seu autoexame, porque muitas mulheres que eu conheço que passou por isso, foi no autoexame que descobriu. Sim. Foi a própria pessoa, porque já conhece o seu corpo. Então já viu que aquilo ali não estava normal, entendeu? Então, fora isso, a mulher não deixar o seu exame, ter o seu exame ali em dia, né? Seu ultrassom, sua mamografia, seu exame ginecológico, né? E às vezes, que nem eu, não faço mamografia ainda. Nunca tinha feito, nunca fiz ainda mamografia, só ultrassom. Então, quer dizer, quando você ia no médico, só o médico fazia só o teu autoexame dele ali. Não tinha necessidade de fazer ultrassom. Mas aí você conversa com mulheres que, faz 3 anos que eu não faço. Então, assim, não deixa. Porque quanto mais cedo ser descoberto, as chances são enormes, né? Graças a Deus, hoje eu faço acompanhamento, né? Lógico, sou uma paciente oncológica, né? Você é considerada curada de um câncer de mama após 5 anos, né? Mas claro que eu já me considero curada. Amém. Claro que eu já sou um milagre, eu falo, porque nesse tempo todo eu perdi muitas pessoas que estavam passando por tratamento, eu vivi muita coisa, né? Eu vi pessoas que começaram e não conseguiram terminar o tratamento. E isso é diariamente, né? Diariamente você escuta falar. Então, eu creio que se eu passei por isso, se Deus permitiu passar por isso, é porque eu tenho um propósito, né? Ele tem um propósito na minha vida, né? E a gente vai enxergar, hoje eu já estou enxergando, né? E sem querer o povo falava assim pra mim, nossa, Mi, eu vejo você lá na frente dançando, eu falo assim, o que eu tô reclamando mesmo? Que eu penso 2 vezes antes de reclamar. As pessoas falavam isso pra mim, aí eu falava assim, que bom, eu falava. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que reclamam de tudo, de pouca coisa, de pequenas coisas, e a partir do momento que você passa por esse processo, você começa a falar, você começa a ver e falar, nossa, eu reclamava daquilo ali, numa chave que caiu, da chave que eu perdi, de coisas tão mínimas, e aí chega um momento desse que você vê que nada disso importa. Eu acho que você começa a falar, não, se eu tiver saúde, o resto eu corro atrás, né? E aí nesse momento você para e começa a observar, que nem hoje, eu só agradeço pela minha saúde,
Eu acho que é o principal. Então hoje eu enxergo, a gente passa a enxergar a vida de outras maneiras. Então às vezes quando eu sento perto de alguém e alguém começa a reclamar, eu fico só ouvindo, eu falo, essa pessoa não sabe nem o que tá falando, né? Reclamando disso, sabe? Não sabe o que tá reclamando, sabe? Às vezes as pessoas murmuram demais, reclamam demais, aí você começa a ver e fala assim, nossa, a pessoa tem tudo e tá murmurando e tá reclamando, né? Então eu acho assim que as pessoas têm que pensar, antes de reclamar, antes de murmurar, qualquer coisa desse tipo, acho que você tem que pensar, agradeça, porque hoje você já agradeceu porque você acordou hoje? Eu agradeço, todo dia eu acordo e falo, obrigada Jesus por mais um dia que eu acordei, por mais um dia que eu não tenho dor, porque assim, tem muitas pessoas nos hospitais internadas com dor, não é verdade? Sim. Então todo dia, a minha forma de agradecer para Deus, hoje, é totalmente diferente. Às vezes a gente não agradece pelo amanhecer. Ah, hoje eu acordei. Você já agradeceu que você acordou? Hoje? Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, pela minha saúde. Então eu falo que a gente passa a enxergar a vida e dar valores a coisas que a gente não dava valores antigamente. A aproveitar aqueles momentos, entendeu? Porque a hora que a gente passa por esse processo, você fala, nossa, não aproveitava a vida. Às vezes só vivia acelerada em trabalhar, em isso, em aquilo. Então eu acho que essas coisas fazem a gente enxergar tudo isso, né? E enxergar também o quanto você tendo fé, quanto você tendo Deus na sua vida e tendo Deus na direção do seu barco, como processo. É a mesma coisa se você tivesse assim, o barco balança, mas com Deus dirigindo o seu barco, vai acalmando e você não afunda. Você vê que você vai até lá no fundo, mas você não afunda, porque Deus está ali te guiando. A partir do momento que você põe Deus como direção da sua vida, do seu barco, você pode passar por... Não é que nem os outros falam assim, a pessoa virou evangélica, tem gente que se converte, começa a vir na igreja e acha que não vai passar mais por problemas. Não é? Muita gente acha, agora eu vou na igreja, porque aí na igreja as coisas tudo vai dar certo. Infelizmente, sinto me falar, mas não. Aí que vai vir lutas e muitas lutas. Lutas que você nunca imaginava que você iria passar. Você vai ter vitória. Vai ter muitas vitórias. Para ter vitória tem que ter luta. Exatamente. É exatamente isso. Então, a gente é tudo um processo, né? Mas eu falo assim que se não fosse Deus na direção do meu barco, eu não sei como eu teria passado por esse processo. Ô, Glória, muito bom, muito bom. Shelly, muito bom. Seu testemunho é incrível. Eu vou ver se a gente grava um outro, porque tem muita história boa aí, tem muita coisa. E eu te agradeço muito, muito mesmo, por tudo que você compartilhou. Eu acredito que vai ajudar muita gente em casa, muito mesmo. Me ajudou muito, viu? Eu tenho uma visão agora totalmente diferente sobre essas circunstâncias, sobre as pessoas, o quanto nós somos importantes na vida de pessoas que passam por esses momentos. E claro, se um dia for com a gente, eu também vou querer tudo isso que você teve. Eu vou querer, claro. Espero não passar. Sim, espero não passar. Mas a gente não sabe quais são os propósitos de Deus. Sim. E hoje, claro, que bom que você enxerga que isso foi um propósito de Deus, foi permitido para alcançar vidas. Sim. Você aí, com certeza, foi alcançado, como eu também fui alcançado. Eu peço que realmente Deus esteja usando a sua vida, a sua história, para abençoar e despertar outras pessoas, não somente para a realidade, mas realmente para isso que você falou, para gratidão, para graça, para misericórdia de um dia ter acordado mais uma vez, amanhã, o respirar, a saúde. Quantas pessoas que você deve ter visto lá no hospital, como você falou, começou junto com você e você já viu talvez ali na sexta sessão, na sétima sessão, cadê? Parou. Já não tá mais, não vai continuar da quinta ou da sexta sessão ali, você, poxa, e você ali motivada, continuando, até me arrepia falar isso, porque deve ser muito triste você ver pessoas começando com você e de repente não tá mais na caminhada, não tá mais na cadeira do lado. Gente, isso é muito forte, isso é não somente forte, mas é muito triste. Muito triste. Então se você pode ajudar uma pessoa passando não somente por esse tipo de situação, mas por qualquer outro tipo, uma depressão,
uma dor, uma angústia, um parente que está ruim, ajuda, fortaleça, esteja lá, manda mensagem, esteja perto. Mostra para ela que ela não está sozinha. Sim. Isso é importante. É uma das lições que eu tirei aqui, eu acredito que eu vou levar para o resto da minha vida. Sim. Eu não estou sozinho e eu não posso deixar as pessoas sozinhas. Sim, e claro, dentro da igreja isso fica muito mais fácil. Com certeza. Dentro da igreja, pelo que a gente já tem visto aqui em todas as pessoas que ele traz no podcast, com a igreja, com a comunidade, com as pessoas envolvidas ali, é muito mais fácil. Você nunca vai estar sozinho. Não. Aprenda a pedir ajuda. Exatamente. Aprenda a depender das pessoas. Sim. Depender, eu não digo que é feio, eu dependo de muita gente. Eu digo, não somente como empresário, mas como pessoa, eu dependo de muita gente. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu preciso de ajuda das pessoas. Eu preciso, e quando eu consigo, eu também ajudo. Sim. Eu estou ali para ajudar. Sim. Michele, muito obrigado. Mas obrigado por estar aqui, por ter aceitado o convite. O Marcelo depois vai estar assistindo. E aí ele vai comentar alguma coisa comigo, a gente vai passar. Eu queria que você deixasse, claro, você deixou já um recado para as pessoas, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquele que está em casa assistindo, para aquele que ainda não é cristão, e está ali se perguntando, eu vou, não vou, como que é? E depois que você deixar esse recado para as pessoas que não são cristãs, você deixar também o endereço da igreja, convidar para as pessoas estarem vindo, conhecer os dias de reuniões, os dias de culto, para conhecer a Michele pessoalmente e estar aqui vendo você dançar, você adorar, glorificando, ouvindo, vendo quem são esses pastores que te acolheram, conhecendo o trabalho da igreja. Pode falar, fica à vontade. Bom, a mensagem que eu quero deixar para você que está aí na sua casa, que sentiu no coração, né? Eu falo assim que se você ainda não conhece esse Deus, né? Eu acho que você está perdendo tempo, né? Porque é Ele que transforma, é Ele que restaura, né? E Ele também, que nem eu falei, que te faz passar pelo processo, né? Pelos processos dolorosos, difíceis da vida, porque lutas tem em todo lugar. Mas com Deus na direção do barco, tudo é mais fácil, com certeza. É esse o recado que eu quero deixar, né? E para você que não conhece, né? A nossa igreja é aqui na Rua São João, no Distrito Industrial, número 3091, Coab 4, né? Que é aqui no Distrito da Arca, tudo, né? Dos distritos das empresas. Os nossos cultos são de quarta-feira às 20 horas e de domingo às 19 horas. E também, uma vez por mês, temos culto de mulheres, culto de homens e também temos culto de jovens 2 vezes por mês também. Então, estão todos convidados. Né? Perfeito. E convidados a conhecer também, né, eu, os pastores, né, pastora Simone, pastor Paulo André, que realmente foram e são bênçãos na minha vida e de todos aqui da igreja e no meu particular também, né? Não só como pastores, mas em particular como pessoa, como amizade mesmo, que a gente construiu uma amizade, uma coisa bem bonita, uma amizade bem bonita mesmo. Então, uma consideração muito grande, né? E também gostaria de agradecer, né, pelo convite, claro. E também gostaria de agradecer a todos que me ajudaram nessa etapa, né? Algum nome que às vezes não citei, meu pai, meu marido, claro, que sempre estavam ali nos corres comigo, né? Os pastores, claro. A minha sogra, né? Que em todo momento estava em oração, em jejum também, em minha vida, né? O meu cunhado, o Matheus, minha cunhada Seide, minha cunhada Cristina, todos estavam ali sempre me ajudando, cada um do seu jeito, né? Em questão de cuidar de casa, de tudo. Então eu gostaria de agradecer em geral a toda a família, meu irmão, minha irmã também, que sempre me ajudaram, a todos que mandaram mensagem, porque eu falo que às vezes a pessoa não sabe o que mandar, mas toda a mensagem que eu recebi ali, eu guardo até hoje no meu coração, é que nem você falou. Em todo momento, você vê o quanto você é importante. E aí você não imagina a grandeza de como as pessoas se importam com você. Então isso é muito legal. Mexe muito com a pessoa, assim, trata muito, né?
Muito bem, muito bem. Pessoal, bom, é isso, tá? A Michele deixou aqui um pouquinho da história dela. Se você quiser saber um pouquinho mais da Michele sobre essa história, se ela tiver a fim também de conversar contigo, e ela vai conversar bastante. Michele, como as pessoas te acham na rede social? Se quiser te deixar uma mensagem. Claro, é Lins1676. Lins1676. Instagram ou Facebook? Instagram. Facebook é Michele Lins Farias. Perfeito. Tá aí, você pode então acessar lá. Sim. Começa a seguir a Michele, Sim. adiciona a Michele como amigo, e também quem estiver passando pelo processo, que às vezes está se sentindo sozinha, quer tirar alguma dúvida, eu estou à disposição, né? Você pode me chamar nas minhas redes sociais, te passo o meu Instagram, pode me chamar que eu vou estar ali para a gente trocar ideias, para uma acalmar a outra, porque isso ajuda muito. Perfeito. Isso foi agora para fechar com chave de ouro. Perfeito. Tá aí, você que está assistindo, tá com dúvida, alguma coisa, ou quer, de repente, um conselho, sim, escreve lá para a Michele, tá? Escreve para a Michele, ela vai te dar uma força. Isso. Bom, pessoal, é isso. Michele, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Amém. Cristãos, Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Tchau!